sabe que a face é muito importante, né? A primeira coisa que você olha numa pessoa é o rosto e a primeira imagem é a que fica, felizmente ou infelizmente. Eu digo que felizmente, porque hoje é possível você consertar tudo no seu rosto. Pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda quando você tem o profissional certo te orientando e é uma pessoa que entende desse universo e a sua especialidade, como é o caso da doutora Daniele Bonato, com quem a gente vai conversar agora sobre terço inferior. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. A gente vai falar sobre terço inferior, mas uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando aqui, você me explicando, é que às vezes, na maioria dos casos que você me mostrou, você muda um detalhe e já muda tudo. E aí você mudando 2, 3 detalhes, que é possível você ir melhorando tudo isso, a pessoa se transforma numa versão melhorada dela mesma e como se fosse a versão perfeita, porque todos nós somos imperfeitos, né? Tanto que a gente tem um lado diferente do outro, a gente não é simétrico. Isso. Mas como é possível? Vocês estão hoje fingindo que tem a mão de Deus, né? Na questão da beleza. Então, hoje a gente pode realmente melhorar muito, né? Alguns detalhes da face da paciente que muitas vezes a incomoda e ela não sabe, né, o que especificamente é. Então nós fazemos a análise facial, que você já sabe como é, nós já falamos sobre isso aqui, né? Visualizamos os terços e hoje nós vamos falar sobre terço inferior, que é toda essa região. E, na minha opinião, você vai explicar que esse terço inferior define que quase tudo. Porque ele deixa o rosto quadrado, arruma a boca, melhora o queixo. Enfim, às vezes a pessoa vem aqui, por exemplo, estava me mostrando alguns casais, tem papada, quero eliminar. Não é a papada, você vai mostrar o que é. Como é que funciona isso, essa análise? Isso, a gente faz uma análise, existem medidas, né, faciais, que levam a um maior embelezamento. Então nós medimos os terços e o terço inferior, ele precisa ter uma mandíbula bem desenhada e um queixo, um mento definido. Isso alonga o rosto, isso faz toda a diferença num perfil, por exemplo. E você tem as medidas para tudo isso. Qual é a medida do homem, qual é a medida da mulher, para se basear e deixar ela perfeita, que dá esse efeito. Isso, nós estávamos conversando sobre isso, né? Então, no homem, o queixo, ele é mais ou menos da largura do canto da boca aqui, né? E na mulher, da base nasal. Então, um queixinho mais fino, mais delicado. E é importante que nós consigamos manter isso para deixar aquela sutileza, aquela beleza, rosto mais leve e delicado. E quando você olha uma pessoa e diz, ela é bonita, e eu não sei porquê, é porque ela tem essas simetrias, digamos assim. Essas características que deixam a face mais bela e que muitas vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, Angelina Jolie, que ela tem um rosto, né, mais definido no terço inferior, um queixo bonito, uma mandíbula marcada. A gente tem que tomar cuidado com o excesso, né? Aquelas mandíbulas muito marcadas são mais masculinas. Tem que tomar cuidado com mulher para não masculinizar. Não exagerar. Não exagerar. Mas a gente consegue sim. De repente a paciente se queixa de uma papada e você a observa de perfil, ela não tem queixo, né? Ela é totalmente retraída. Papada. Ela acha que é deficiência de mento, que a gente chama, né? Então a gente projeta esse mento com o auxílio de ácido hialurônico, de preenchimento. Você tem uma foto aí que eu gostaria até que você comentasse, da Angelina. Ela normal, que ela veio privilegiada por Deus, né? Ela veio com o queixo, com a boca, com a mandíbula, desde que nasceu. E isso é um sinônimo de beleza hoje. E você me tem uma montagem aí como se ela não tivesse o queixo. O queixo, como se ela tivesse uma deficiência de queixo. Como isso faria diferença em toda a estrutura da face feia. dela. Na verdade, isso, ela perde muito da beleza, né, que ela tem. E como outras atrizes que nós vimos aqui também, não tinham queixo, tinham aquele rosto padrão mulher brasileira, que é um rosto mais em coração, mais arredondado, que às vezes deixa a face com um aspecto até mais gordinho, né? Tem paciente que se queixa, meu rosto é muito arredondadinho. E aí, com o auxílio de uma projeção de mento, uma marcação de terço inferior, esse rosto fica mais alongado, dando a impressão que a paciente perdeu peso, mas na verdade ela não perdeu. É que mexe em toda a estrutura, dá um outro formato, aquilo fica tão bonito que dá essas impressões, né? Alonga a face naturalmente. E você me falou que essa história do queixo é muito importante, porque tem alguns que é caso cirúrgico. Isso. De tão achatado que ele é, digamos assim. Isso mesmo. Mas quando não é esse caso, vocês conseguem Aí consertar. nós conseguimos, né, fazer o tratamento. Existem pacientes que têm o que nós chamamos de retrognatismo, que eles têm uma deficiência de mandíbula, né? Então uma deficiência óssea e o mento é muito achatado. Então essa parte é toda achatada da face. Alguns casos requerem
uma cirurgia com bucomaxilofacial, então nós encaminhamos quando nós vimos que o caso é muito grave. Mas em outros casos, que não é tão exuberante assim, nós podemos tratar através de técnicas não cirúrgicas. Muito bem, agora me fala da Marina Rui Barbosa, que você me mostrou uma foto aqui do antes e depois. E o engraçado é que você não percebe nada disso, porque você acompanha ela em revistas, nas novelas, tá? Você vai habituando. Como é importante fazer essa transformação, essa mudança gradativa, porque é uma coisa imperceptível quando é bem feito. Porque se você olhar na foto que você tem aí, ela tem um rosto redondo. Isso. Na outra foto, ela ficou uma mulher, uma coisa sofisticada. Isso que você falou é muito importante, porque o rosto redondo, ele é mais infantilizado. Infantilizado. Né? Você lembra mais de ela menininha, aquele rostinho redondinho, bochechinha, gordinha. Então, quando você faz uma projeção, isso terço médio, que nós vamos falar depois, uma projeção aqui no terço médio, sobe a face e alonga através de uma projeção de queixo, fazendo um preenchimento de mento, o rosto ele fica mais definido e mais feminino, mais mulher, né? Mulherão, ela virou outra mais pessoa. Mulherão, e ela colocou lábio também um pouquinho. Então, mas se você olhar o antes e depois, como a gente tem aí, é impressionante, ela tinha uma cara de menina, ela ficou com uma ar de mulher e muito mais bonita. E elegante. Elegante, sofisticada. E a Grazi é a mesma coisa, ela tinha uma coisa de bochecha, de rosto bochechuda mesmo, porque é o que mais aparece, redondo. E aí ela ficou uma mulher também sofisticada. Isso. O que nós vemos é que muitas mulheres têm o terço médio, que é essa região, muito expressivo. Então aquela bochecha grande, mas não tem nada de terço inferior. Então fica aquele rosto muito redondo. Então nesses casos é possível a gente alongar essa face, tudo de uma maneira muito natural, muito sutil. Como você disse, se não colocasse uma foto do lado para comparar, não perceberia, né? E isso é a beleza de tudo isso, que a pessoa não note essa mudança, que seja uma coisa discreta, sutil. Sutil. Você viu o quanto é importante você saber aquilo que... consultar um profissional que saiba trabalhar em cima desses detalhes, porque não é por acaso, vou pôr boca, então eu quero queixo longo. Tem que ver, às vezes você acha que você precisa de bochecha, na verdade é só um contorno, você já fica mais interessante, mais bonito como você queria. Ou às vezes você nem imagina, eu tenho o meu queixo perfeito, você não estudou, você não sabe. Por isso que é importante consultar um bom profissional que saiba de tudo isso, que está se atualizando de acordo com as últimas técnicas do que está acontecendo hoje no mercado. E às vezes um detalhe como o mento, né, que você nem imagina que você precisava, muda aquilo, você fica outra. Depois é só cuidar da qualidade da pele, que isso também é importante, né, Dani? Isso mesmo. Para manter a beleza por mais tempo. Isso mesmo. É isso? É isso, Adocir. Obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigada.